Oi, meu povo, tudo bem? Hoje eu demorei, mas nem tanto. Eu queria ler um texto do Machado de Assis e eu estava procurando dentre os contos que eu tenho qual eu leria. E aí eu escolhi um que eu não me lembrava, na verdade, eu comecei a reler. Foi engraçado porque eu li aquele texto do Caio Fernando Abreu, né? Aqueles dois. E eu achei esse do Machado muito final do século XIX, assim, como seria? Então eu resolvi ler. Eu encontrei nesse Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Aliás, todas essas coleções são muito legais, gente. Né? Comprem. Ou, né? Peçam de presente, não sei. O texto chama Pílades e Orestes. Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao contrário. Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves comprido. O primeiro era baixo e moreno, o segundo alto e claro. E a expressão total divergia inteiramente. Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da paternidade nascia das maneiras com que o primeiro tratava o segundo. Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas e pensamentos. Tinham estudado juntos, morado juntos e eram bacharéis do mesmo ano. Quintanilha não seguiu advocacia nem magistratura. Meteu-se na política, mas, eleito deputado provincial em 1870 e alguma coisa, cumpriu o prazo da legislatura e abandonou a carreira. Herdara os bens de um tio que lhe davam de renda cerca de 30 contos de réis. Veio para seu Gonçalves, que advogava no Rio de Janeiro. Posto que, abastado moço, amigo de seu único amigo, não se pode dizer que Quintanilha fosse inteiramente feliz, como vais ver. Ponho de lado o desgosto que lhe trouxe a herança com o ódio dos parentes. Tal ódio foi que ele esteve prestes a abrir mão dela. E não o fez porque o amigo Gonçalves, que lhe dava ideias e conselhos, o convenceu de que semelhante ato seria rematada a loucura. Que culpa tem você que merecesse mais a seu tio que os outros parentes? Não foi você que fez o testamento, nem andou a bajular o defunto. Como os outros, se ele deixou tudo a você, é que o achou melhor que eles. Fique-se com a fortuna, que é a vontade do morto, e não seja tolo. Quintanilha acabou concordando. Dos parentes, alguns buscaram reconciliar-se com ele, mas o amigo mostrou-lhe a intenção recôndita dos tais, e Quintanilha não lhes abriu a porta. Um desses, ao vê-lo ligado com o antigo companheiro de estudos, bradava por toda parte. Aí está! Deixa os parentes para se meter com estranhos. Há de ver o fim que leva. Ao saber disso, Quintanilha correu a contá-lo a Gonçalves, indignado. Gonçalves sorriu, chamou-lhe tolo e aquietou-lhe o ânimo. Não valia a pena irritar-se por ditinhos. Uma só coisa desejo, continuou, é que nos separemos para que se não diga... Que se não diga o quê? É boa. Tinha que ver se eu passava a escolher as minhas amizades conforme o capricho de alguns peraltas sem vergonha. Não fale assim, Quintanilha. Você é grosseiro com seus parentes. Parentes do diabo que os leve, pois eu hei de viver com pessoas que me forem designadas por meia dúzia de velhacos que o que querem é comer meu dinheiro? Não, Gonçalves, tudo que você quiser, menos isso. Quem escolhe os meus amigos sou eu, é o meu coração. Ou você está aborrecido de mim? Eu? Tinha graça. Pois então, mas não é tal. A vida que viviam os dois era a mais unida do mundo. Quintanilha acordava, pensava no outro, almoçava e ia ter com ele. Jantavam juntos, faziam alguma visita, passeavam, acabavam a noite no teatro. Se Gonçalves tinha algum trabalho que fazer à noite, Quintanilha ia ajudá-lo como obrigação. Dava busca aos textos de lei, marcava-os, copiava-os, carregava os livros.
Gonçalves esquecia com facilidade, ora um recado, ora uma carta, sapatos, charutos, papéis. Quintanilha supria-lhe a memória. Às vezes, na rua do ouvidor, vendo passar as moças, Gonçalves lembrava-se de uns autos que deixara no escritório. Quintanilha voava a buscá-los e tornava com eles tão contente que não se podia saber se eram altos, se a sorte grande. Procurava ansiosamente, com os olhos, corria, sorria, morria de fadiga. São estes? São, deixa ver. São estes mesmos, dá cá. Deixa, eu levo. A princípio, Gonçalves suspirava. Que maçada que dei a você. Quintanilha ria do suspiro, com tão bom humor que o outro, para não molestar, não se acusou de mais nada. Concordou em receber os obséquios. Com o tempo, os obséquios ficaram sendo por ofício. Gonçalves dizia ao outro: você hoje há de lembrar-me isso e aquilo. E o outro decorava as recomendações, ou escrevia, se eram muitas. Algumas dependiam de horas. Era de ver como o bom Quintanilha suspirava aflito, à espera que chegasse tal ou tal hora para ter o gosto de lembrar os negócios ao amigo. E levava-lhe as cartas e papéis, ia buscar as respostas, procurar as pessoas, esperá-las na estrada de ferro, fazia viagens ao interior. De si mesmo, descobria-lhe bons charutos, bons jantares, bons espetáculos. Gonçalves já não tinha liberdade de falar de um livro novo ou somente caro que não achasse um exemplar em casa. Você é um perdulário, dizia-lhe em tom repreensivo. Então gastar com letras e ciência é botar fora? É boa, concluiu o outro. No fim do ano, quis obrigá-lo a passar fora as férias. Gonçalves acabou aceitando, e o prazer que lhe deu com isso foi enorme. Subiram a Petrópolis. Na volta, serra abaixo, como falassem de pintura, Quintanilha advertiu que não tinham ainda uma tela com o retrato dos dois e mandou fazê-la. Quando a levou ao amigo, este não pôde deixar de lhe dizer que não prestava para nada. Quintanilha ficou sem voz. É uma porcaria, insistiu Gonçalves. Pois o pintor disse-me, você não entende de pintura, Quintanilha, e o pintor aproveitou a ocasião para meter a espiga. Pois isso é cara decente? Eu tenho esse braço torto. Que ladrão! Não, ele não tem culpa. Fez o seu negócio. Você que não tem sentimento da arte, nem prática, e espichou-se redondamente. A intenção foi boa, creio. Sim, a intenção foi boa. E aposto que já pagou. Já. Gonçalves abanou a cabeça, chamou-lhe ignorante e acabou rindo. Quintanilha, vexado e aborrecido, olhava para a tela até que sacou um canivete e rasgou-o de alto a baixo. Como se não bastasse esse gesto de vingança, devolveu a pintura ao artista com um bilhete em que lhe transmitiu alguns dos nomes recebidos e mais o de asno. A vida tem muitas dessas tais pagas. Demais, uma letra de Gonçalves que se venceu dali a dias e que este não pôde pagar, veio trazer ao espírito de Quintanilha uma diversão. Quase brigaram. A ideia de Gonçalves era reformar a letra. Quintanilha, que era o endossante, entendia não valer a pena pedir o favor por tão escassa quantia, 1,5 conto. Ele emprestaria o valor da letra e o outro que lhe pagasse quando pudesse. Gonçalves não consentiu e fez a reforma. Quando ao fim dela a situação se repetiu, o mais que se admitiu foi aceitar uma letra de Quintanilha com o mesmo juro. Você não vê que me envergonha, Gonçalves, pois eu hei de receber juros de você? Ou recebe ou não fazemos nada. Mas, meu querido... Teve de concordar. A união dos dois era tal que uma senhora chamava-lhes os casadinhos de fresco e um letrado, Pílades e Orestes. Eles riam naturalmente, mas o riso de Quintanilha trazia alguma coisa parecida com lágrimas. Era nos olhos uma ternura úmida. Outra diferença é que o sentimento de Quintanilha tinha uma nota de entusiasmo que absolutamente faltava ao de Gonçalves. Mas entusiasmo não se inventa. É claro que o segundo era mais capaz de inspirá-lo ao primeiro do que este a ele. Em verdade, Quintanilha era muito sensível a qualquer distinção. Uma palavra, um olhar bastava acender-lhe o cérebro. Uma pancadinha no ombro ou no ventre, com o fim de aprová-lo ou só acentuar a intimidade, era para derretê-lo de prazer. Contava o gesto e as circunstâncias durante 2 ou 3 dias. Não era raro vê-lo irritar-se, teimar, descompor os outros. Também era comum vê-lo rir-se,
Alguma vez o riso era universal, entornava-se-lhe da boca, dos olhos, da testa, dos braços, das pernas, todo ele era um riso único. Sem ter paixões, estava longe de ser apático. A letra sacada contra Gonçalves tinha o prazo de 6 meses. No dia do vencimento, não só não pensou em cobrá-la, mas resolveu ir jantar a algum arrabalde para não ver o amigo, se fosse convidado à reforma. Gonçalves destruiu todo esse plano. Logo cedo foi levar-lhe o dinheiro. O primeiro gesto de Quintanilha foi recusá-lo, dizendo-lhe que o guardasse, podia precisar dele. O devedor teimou em pagar e pagou. Quintanilha acompanhava os atos de Gonçalves. Via a constância do seu trabalho, o zelo que ele punha na defesa das demandas e vivia cheio de admiração. Realmente não era grande advogado, mas na medida das suas habilitações era distinto. Você por que não se casa? Perguntou-lhe um dia um advogado. Precisa casar. Gonçalves respondia rindo. Tinha uma tia, única parenta, a quem ele queria muito e que lhe morreu, quando eles iam em 30 anos. Dias depois dizia ao amigo, agora só me resta você. Quintanilha sentiu os olhos molhados e não achou que lhe respondesse. Quando se lembrou de dizer que iria até a morte, era tarde. Redobrou então os carinhos e um dia acordou com a ideia de fazer testamento. Sem revelar nada ao outro, nomeou-o testamenteiro e herdeiro universal. Guarda-me este papel, Gonçalves, disse-lhe entregando o testamento. Sinto-me forte, mas a morte é fácil, e não quero confiar a qualquer pessoa as minhas últimas vontades. Foi por esse tempo que sucedeu um caso que vou contar. Quintanilha tinha uma prima segunda, Camila, moça de 22 anos, modesta, educada e bonita. Não era rica. O pai, João Bastos, era guarda-livros de uma casa de café. Haviam brigado por ocasião da herança, mas Quintanilha foi ao enterro da mulher de João Bastos, e este ato de piedade novamente os ligou. João Bastos esqueceu facilmente alguns nomes crus que dissera do primo, chamou-lhe outros nomes doces e pediu-lhe que fosse jantar com ele. Quintanilha foi e tornou a ir. Ouviu ao primo o elogio da afinada mulher. Numa ocasião em que Camila os deixou sós, João Bastos louvou as raras prendas da filha, que afirmava haver recebido integralmente a herança moral da mãe. Não direi isso nunca, pequena, nem você lhe diga nada. É modesta, e se começarmos a elogiá-la, pode perder-se. Assim, por exemplo, nunca lhe direi que é tão bonita como foi a mãe, quando tinha a idade dela. Pode ficar vaidosa, mas a verdade é que é mais, não lhe parece? Tem ainda o talento de tocar piano, que a mãe não possuía. Quando Camila voltou à sala de jantar, Quintanilha sentiu a vontade de descobrir tudo. Conteve-se e piscou o olho ao primo. Quis ouvi-la ao piano. Ela respondeu cheia de melancolia. Ainda não. Há apenas um mês que mamãe faleceu. Deixe passar mais tempo. Demais, eu toco mal. Mal? Muito mal. Quintanilha tornou a piscar o olho ao primo e ponderou à moça que a prova de tocar bem ou mal só se dava ao piano. Quanto ao prazo, era certo que apenas passara um mês. Todavia, era também certo que a música era uma distração natural e elevada. Além disso, bastava tocar um pedaço triste. João Bastos aprovou este modo de ver e lembrou uma composição elegíaca. Camila abanou a cabeça. Não, sempre a tocar piano, os vizinhos são capazes de inventar que eu toquei uma polca. Quintanilha achou graça e riu. Depois concordou e esperou que os 3 meses fossem passados. Até lá viu a prima algumas vezes, sendo as 3 últimas visitas mais próximas e longas. Enfim, pôde ouvi-la tocar piano e gostou. O pai confessou que, ao princípio, não gostava muito daquelas músicas alemãs. Com o tempo e o costume, achou-lhe sabor. Chamava a filha a minha alemãzinha, apelido que foi adotado por Quintanilha, apenas modificado para o plural, a nossa alemãzinha. Pronomes possessivos dão intimidade. Dentro em pouco ela existia entre os 3, ou 4 se contarmos Gonçalves, que ali foi apresentado pelo amigo, mas fiquemos nos 3.